Olá, sou Ricardo Tchaikovsky e hoje eu vou falar sobre ancestralidade espiritual. Vocês não liguem para minha voz, eu estou meio cansado, venho trabalhando bastante, tá? E estou um tanto quanto desgastado por conta disso. Por esse mesmo motivo eu fiz uma colinha aqui com os pontos básicos para não esquecer de nada. Então às vezes eu vou ler aqui para dar uma informação mais fiel possível para vocês, tá? Geralmente, quando pensamos em ancestralidade, nós, nós nos remetemos imediatamente à hereditariedade biológica, né? Ou tipo o pai ou a mãe, a família do pai, a família da mãe, ou talvez com a descendência biogeográfica. Ah, sou descendente de negros, sou descendente de europeus, sou descendente de índios e etc, tá? Mas do ponto de vista religioso, a ancestralidade ela vai muito além desses conceitos. Ela é muito mais ampla do que esses códigos espaço-temporais que a gente tem aqui, né? Dentro da tradição que eu pratico, a ancestralidade ela vem de dois fatores. Nossa formação espiritual primal, tá? Que envolve todas as egrégoras aonde nós nascemos, tá? Então, a nossa família, a nossa cidade, nosso estado, a religião, o país, tá? E até mesmo a cultura em que nós nascemos faz parte dessa formação espiritual primal que nós temos, tá? Isso também não só dessa vida, como das outras vidas que nós tivemos também nesse processo reencarnatório, de reencarnação que nós tivemos, tá? O segundo fator é a diversidade energética que a gente emana no decorrer desses ciclos reencarnatórios, né? O que é isso? Durante nossa vida, nós nos afiliamos, nos associamos a diversas egrégoras, assim como nosso próprio comportamento emana um tipo de energia e um tipo de vibração que atrai uma determinada quantidade energética também e atrai espíritos, não só espíritos desencarnados, como espíritos encarnados. Todo mundo sabe, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Na adolescência, que nós estamos com os hormônios na flor da pele, geralmente nós estamos mais revoltados com o mundo, nós nos achamos invencíveis. E muitos jovens, eles gostam de ouvir um som assim mais rebelde, né? Houve um tempo em que o punk rock era um tipo de música que a juventude gostava, o heavy metal, hoje em dia até o funk carioca, ele entra nesse contexto. Eu sou de São Paulo e teve um tempo que o rap raiz, né, Racionais MC, era o que pegava. E quando você começa a curtir esse tipo de música, você naturalmente atrai outras pessoas que também curtem esse estilo de música e você vai criando uma sociedade, você vai interagindo com essas pessoas. Dentro da espiritualidade acontece algo parecido, tá? Quando você entra numa egrégora, você acaba atraindo espíritos que vibram em sintonia com aquela egrégora, tá? Então, é mais ou menos isso que esse ponto quer dizer, tá? E é através desses dois fatores, né, que a gente atrai toda essa bagagem espiritual que nós levamos no decorrer da vida, tá? Então, a nossa própria densidade energética espiritual, ela acaba atraindo espíritos que comungam dessa densidade energética espiritual, tá? E então é o seguinte, um outro exemplo que eu posso dar para você, imaginemos agora no caráter espiritual, imaginemos que você nasceu numa família evangélica, tá? Onde seu avô era evangélico, seus pais são evangélicos, tá? E de repente você decide que não quer mais seguir essa religião e quer entrar em outra religião, por exemplo, a Umbanda, tá? Então você se batiza na Umbanda, você se inicia na Umbanda.
Isso significa que você está entrando para outra família espiritual, tá? E então esses ritos de batismo e de iniciação nada mais são do que uma apresentação para essa nova família. E quando você entra nessa nova família espiritual, você então herda toda a bagagem espiritual, tá? Todos os antepassados e os ancestrais dessa corrente espiritual na qual você se batizou ou se iniciou acabam se tornando automaticamente seus próprios ancestrais e seus próprios antepassados, tá? Então isso significa, eu falei evangélico se iniciando na Umbanda, mas o vice-versa serve, tá? É muito comum que membros de famílias umbandistas aí encontrem Jesus, como eles gostam de falar, e se convertam e virem evangélicos. Então, quando eles se batizam na igreja evangélica, eles acabam se associando a essa nova família espiritual e acabam absorvendo toda a bagagem energética, vibratória e espiritual dessa nova egrégora das quais as pessoas entram, tá? E é por isso que existe a iniciação e o batismo, né? Ele é uma espécie de apresentação para essa nova família, tá? Então, assim, não é porque... E essas escolhas que nós fazemos de se associar a alguma egrégora ou entrar em alguma instituição, elas são muito mais relevantes para a nossa vida espiritual do que nossa hereditariedade biológica, né, no contexto espiritual. Então não é porque você nasceu em uma família X que você está a vida inteira atrelado àqueles princípios e àquela vibração. As suas escolhas afetam muito mais sua vida espiritual do que a sua hereditariedade, tá? Então a nossa tradição, ela entende que toda a nossa ancestralidade, ela está fortemente conectada com a energia que a gente vibra, né, ao longo da nossa jornada material. Então cada escolha sua, cada ação sua, ela vai emitir uma certa vibração espiritual e energética e vai atrair espíritos semelhantes, né, espíritos que estão nessa mesma vibração, tá, que comungam dessa mesma força, tá. É por isso que tem aqueles exemplos clássicos de pessoas que de repente estão num templo, estão num terreiro e trabalham com certos guias espirituais e quando vai para outro, esses guias mudam. Porque que acontece? Aqueles guias espirituais que vibravam naquela energia que você estava naquele determinado templo, eles se afastam de você quando você começa a destoar muito daquela energia e vibrar em outra. E aí chegam novos guias que vão te acolher e vão começar a te guiar, tá? Então, é por isso que às vezes você tem um Exu X num terreiro e de repente quando você começa a frequentar, que você é iniciado em outra tradição, é, essa tradição te dá o Exu Y, tá? Porque aquele Exu Y que comunga com a vibração daquela egrégora que você entrou, que é a vibração que você começa a emitir também, tá? Então é por isso que às vezes ocorrem trocas de guias. Logicamente, se você for para outro terreiro, outra instituição que vibra semelhante com aquela onde você se encontrava antes, então essa troca é mais difícil de acontecer, tá? Porque os guias vão continuar vibrando naquela energia. Mas quando você muda muito seu comportamento, suas ações, e elas não condizem com a vibração espiritual do seu guia, ele provavelmente vai se afastar de você e outras entidades vão chegar. Elas podem ser benéficas ou podem ser prejudiciais a você. Isso aí não é nada determinado e não quer dizer nada. Vai depender muito das suas escolhas, tá? Então é isso aí que eu queria falar sobre ancestralidade espiritual. Vou começar uma série de vídeos aí sobre a minha tradição do culto a Exu e Pombagira, tá? O pessoal me pediu muito e eu vou começar a fazer, mais minha praia, eu vou falar. Não vou deixar de lado os outros assuntos, vou continuar falando dos outros assuntos, mas é uma série de vídeos com esse tema, tá? Eu sou Ricardo Tchaikovsky,
Obrigado por vocês terem me ouvido até agora e fiquem na paz. Força e honra.